CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. E o nosso assunto hoje é antivírus. Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Exatamente, Fernanda. Muitas pessoas já nos perguntam aqui no CBN e Tecnologia sobre qual é o antivírus que eu uso no meu celular, qual é o antivírus que eu uso no meu computador. É importante ter um antivírus no computador? Então, é importante ter um antivírus, sim, no seu computador e no seu smartphone, inclusive no iPhone. Então, todos os dispositivos hoje são vulneráveis a esse tipo de malware, esse tipo de ataque. Inclusive, essa semana saiu uma notícia que os computadores novos da Apple, que usam um chip M1, chamado M1, um chip novo da Apple também, já tem vírus circulando na praça que atacam esses computadores que acabaram de sair. Então, veja que a criminalidade não dá sossego, né? Ou seja, estão atentos a tudo que acontece aí. Mas vamos responder a pergunta dos nossos ouvintes frequentes, que é: que antivírus eu coloco? Quais são os melhores antivírus que tem? Então, eu selecionei aqui 4 sugestões de antivírus gratuitos, todos eles, que podem ser utilizados tanto no celular quanto no computador para fazer exatamente essa proteção. Vamos começar pelo Kaspersky, que é um antivírus muito bom, inclusive o antivírus que eu uso no meu celular, né, que é um antivírus gratuito, tem uma versão gratuita, que faz a proteção de navegação web e até notifica o usuário quando ele faz algum tipo de download, que pode ser um arquivo potencialmente perigoso, né, para isso. É interessante também que a versão Free já tem uma opção de VPN, né, desabilitada. VPN, inclusive, a gente vai comentar sobre VPN na próxima quarta-feira, né? Ou seja, uma forma de navegar um pouco mais protegido da nossa privacidade. Então, o VPN já é o nosso tema de quarta-feira que vem. Quem não entende o que é VPN, quer entender e quer fazer, né, usar VPN, vamos explicar direitinho na quarta-feira que vem sobre isso, né? Gilberto, se você estiver me ouvindo aí bem, a gente está te ouvindo um pouquinho abafado. Se você conseguir mexer um pouquinho seu microfone aí. Deixa eu ver aqui. Melhorou? Não melhorou. Não melhorou. Mas vamos seguindo. Vamos lá. Melhorou? Não melhorou, mas vamos seguindo aqui então. Bom, o Avira, né, é uma outra solução interessante de antivírus, também gratuito, né, e tem uma vantagem interessante que ele faz uma avaliação dos sites que você navega. Então, ele tem uma opção de você dele olhar, né, ou seja, os sites que você acessa para saber exatamente se o site é um site malicioso ou não, né, nessa questão. Tem várias opções dentro do Avira, né, gratuito. Tem bloqueia sites infectados, como eu comentei, faz análise de phishing, também de e-mail, né, nessa questão, também é um bom antivírus. Nessa lista entrou também o AVG, um antivírus que há muito tempo estava fora dessa lista aqui, mas ele foi comprado pela Avast e melhorou bastante. Então, o AVG também é uma opção gratuita, interessante para proteção de vírus, malwares, ransomwares e arquivos pessoais também para isso, né? E, por último, o Bitdefender, que é um outro antivírus que eu já tinha comentado também no CBN Tecnologia, também é uma versão gratuita, existe uma versão gratuita dele, que também tem as mesmas proteções, a parte de antivírus, a parte de proteção anti-phishing também, nessa questão. Então, 4 opções aí, né, o Kaspersky, o AVG, né, o Bitdefender e o Avira, são 4 opções aí de uso do antivírus, tanto no computador quanto no celular. E aí, 2 dicas interessantes aqui. Primeiro, que não utilize 2 antivírus no mesmo computador ou no mesmo celular. Isso vai acabar um antivírus desabilitando as funções do outro antivírus. Então, escolha um antivírus, aquele que você acha que é o melhor, ou que não deixa o seu computador ou o seu celular muito lento, né? E utilize apenas um antivírus nessa situação, né? E também uma outra pergunta muito frequente é: um antivírus pago ou gratuito? Qual que eu vou utilizar? Bom, o antivírus gratuito e o antivírus pago, em relação à proteção contra vírus, tem a mesma eficiência, né? Não tem diferença nenhuma. O que acontece é que o antivírus pago ele tem algumas funções a mais do que o antivírus gratuito. Só essa é a única diferença, basicamente, entre os dois. Entendido. Qual que você usa? Eu uso o Kaspersky no meu celular, o Kaspersky. Estou bem satisfeito. É uma versão... eu uso a versão paga do Kaspersky, que custa
é bem barato, uma licença anual, e é bem tranquilo. Bom, e todos eles estão no mesmo padrão aí de tentar bloquear tentativas de invasão? Basicamente, todos eles. E a grande diferença é que um ou outro tem algum recurso adicional de análise de malware de sites web, né? E a grande diferença entre eles, e por isso que é importante o teste do usuário, é a performance. E como aquele antivírus afeta a performance do seu equipamento, né? Alguns equipamentos, talvez o antivírus seja um pouco mais rápido do que outros, então, por isso que é interessante também, se você não está satisfeito, testa um outro antivírus, desinstala um antivírus, né? Baixa um antivírus novo, desinstala o que está instalado no seu computador e instale um novo, para ver se muda alguma coisa na performance do computador ou do celular. Entendido. Bom, cada um pode escolher, né, o que tiver mais acessível, o que tiver mais próximo, ou que já tiver algum tipo de referência. Exatamente. Agora, a gente sempre lembra, Gilberto, que nenhum antivírus é 100%, né, potente. Essa é uma boa lembrança, Fernanda. Assim, nenhum antivírus, como nada, é 100% seguro na área de tecnologia da informação, de segurança da informação. Então, mesmo que você tenha um antivírus instalado, desses top de linha, que esteja atualizado, mesmo assim, existem vírus novos que esses antivírus ainda não conhecem. E aí, se o seu computador ou o seu celular for exposto a um desses vírus, o vírus vai infectar o seu computador assim mesmo. Então, além de ter um antivírus instalado, que é uma obrigação praticamente hoje em dia, é você também ter bom senso na hora de navegar, de não clicar em links que você não conhece, não entrar em sites suspeitos, para evitar ou diminuir o risco disso acontecer. Entendido. Então, tudo que a gente não conhece, não sabe a procedência, tem que dar uma investigada antes de clicar e abrir. Exatamente, né? Ou seja, se você não conhece, inclusive nessa época agora, né, de vazamento, mega vazamentos, né, a gente tem recebido, muitas pessoas têm recebido muitos e-mails falsos e mensagens falsas no celular, fazendo-se passar pela operadora de telefonia celular ou pela operadora de serviços de telecomunicações, ou TV a cabo, ou telefone fixo, enviando mensagens ou boletos falsos. Então, tem que ter muito, muito cuidado em relação a isso. Inclusive, tem um golpe agora novo, que a pessoa recebe um e-mail falando que o Pix da pessoa recebeu um crédito, mas ela precisa, para liberar aquele crédito, precisa preencher um formulário. Isso também é um e-mail falso que está, na verdade, procurando capturar informações dos usuários. Então, não clique em nenhum link nesses e-mails. Gilberto, o seu José Campos me pergunta se o antivírus que vem no Windows 10 é confiável, se vale para uso. O Windows Defender melhorou bastante, né, nessa situação, mas eu ainda usaria um desses 4 antivírus que eu sugeri aqui agora. Mas o Windows Defender, eu tenho que reconhecer que a Microsoft melhorou bastante na questão de proteção com o Windows Defender. Uhum. O Giovanni perguntando se para ter um bom desempenho do antivírus é preciso atualizá-lo ou fazer a varredura semanal. Então, é interessante, Giovanni, essa é uma boa pergunta. Primeiro, deixar a atualização automática, ou seja, para que toda hora que esse antivírus ele seja carregado, ele vá lá no site do fabricante e baixe a atualização do antivírus, e também na questão de varreduras automáticas. Você pode programar, os antivírus normalmente têm essa função, de programar pelo menos uma vez por semana, ou até 2 vezes por semana, uma varredura nos arquivos que estão dentro do seu celular, do seu computador. Ok. Vamos então para os destaques que marcaram a semana. Viralizou. Conta pra gente o que foi destaque, Gilberto. Muito bem, Fernanda. Bom, a gente falou na semana passada sobre aquele mega vazamento de informações de usuários de telefonia celular, né? Pois a Procon de São Paulo, ele instanciou a Vivo, a Claro, a Oi, a TIM e a PSafe, que foi a empresa que divulgou esse vazamento, sobre exatamente como é que aconteceu, se esse tipo de vazamento aconteceu e saiu dessas bases de dados das operadoras. Essas operadoras têm controle sobre a base de dados, como é que elas protegem as informações dos seus usuários, e essa notificação faz com que as empresas respondam em até 72 horas desde ontem. Então, elas foram notificadas ontem e, na verdade, tem até 72 horas para responder o Procon, dizendo exatamente como é que elas protegem os dados dos usuários, se elas têm algum registro de vazamentos de dados em relação a isso. E a PSafe também foi notificada para se explicar como ela recebeu aquela informação do vazamento de dados, né? Então, o Procon está, pelo menos,
provocando aí para saber exatamente o que aconteceu e de onde vieram esses dados todos que tem aqui. Outra notícia bem interessante, ontem, no finzinho da tarde, na verdade, por volta de 5h40 da tarde, horário de Brasília, a NASA conseguiu um grande sucesso, que foi o pouso, né, da Perseverance, que é um rover, um pequeno robozinho, né, na superfície de Marte, né? Quem acompanhou pela internet teve lá até uma cobertura ao vivo sobre isso, né? O interessante desse processo, na verdade, é o 5º rover que a NASA pousa na superfície de Marte, mas foi o processo que eles fizeram, porque o processo de pouso foi muito diferente. Eles, primeiro, o dispositivo desceu via paraquedas, depois ele saiu, né, dessa cápsula que ele estava através de foguetes que foi descido, né, através de cabos de aço até a superfície de Marte. Então, ou seja, um processo completamente diferente, bem sofisticado, e mais do que isso, o processo foi totalmente automático, sem intervenção humana, completamente automatizado. Então, foi realmente um grande sucesso, e agora a Perseverance vai continuar a pesquisa nela em busca de vida, né? Ou seja, o vestígio de vida na superfície de Marte, para isso, né? E falando de espaço, né, também, a notícia também dessa semana foi que o Elon Musk, o CEO da StartX, né, StartX, e também do Starlink, aquela rede de satélites que fazem cobertura, pretendem fazer cobertura de sinal de internet em todo o globo, abriu um cadastro junto à Receita Federal no Brasil. Então, a empresa do Elon Musk, né, o Starlink, que vai fornecer internet via satélite para a superfície do globo total, agora tem um CNPJ. E na verdade, isso é um precursor que ele vai começar a oferecer serviços de acesso à internet via satélite, né, também aqui no território brasileiro. Então, ela é uma empresa também, né, com registro no Brasil. Ela está aguardando a autorização da Anatel para começar a vender os planos aqui, mas teremos provavelmente novidades em breve aí sobre esse acesso à internet via satélite. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. É isso aí. Por fim, você tem um site de CPF. Exatamente. A gente falou na semana passada sobre o site, né, o registrato do Banco Central, que avisa se alguém está usando o seu CPF em algum financiamento, crédito, operação de crédito. Mas agora um outro site bem interessante chamado cadastropré.com.br, cadastropré.com.br, ele indica se alguém está usando o seu CPF em um telefone celular pré-pago. Então, é bem interessante. Você, também, né, com esse vazamento, a onda de vazamentos que teve, muitos golpistas estão usando CPF de terceiros para registrar telefones pré-pagos. E aí você pode, com esse site, cadastropré.com.br, você pode saber se tem alguém usando o seu CPF em algum telefone pré-pago. Gilberto, muito obrigada, viu, pela sua participação, pelos destaques e pela super dica aí do site de vazamento de CPF. Legal. Obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes aí pela audiência, pela participação. Um excelente final de semana para todos. E quarta-feira com mais tecnologia. Vamos falar de VPN na quarta-feira. É isso aí. As novidades e sugestões que chegaram já estou encaminhando para o Gilberto, viu? A gente volta ao vivo na próxima quarta-feira.